colocar diante do Senhor para servi-lo, você nunca vai estar preparado. Boa noite, irmãos. Tudo bem. Havia tempo que não cantávamos o hino Brilho Celeste. Hoje nós vamos estudar a respeito do único Deus verdadeiro. E eu vou cantar um corinho que fala justamente sobre esse Deus único. Então, os irmãos que conhecerem podem cantar junto comigo, tá bom? Coisa, né? É um hino conhecido, tá? Um corinho conhecido. Mas, como eu não consegui colocar o computador aqui, esse arquivo estava com problema no meu computador, fui buscar no backup, o backup estava com problema também, aí não consegui. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Amém? Muito bem. Que realmente nós possamos adorar a esse Deus único e verdadeiro. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6, e vamos ler o verso número 4.
Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, queremos adorar, ó Pai, engrandecer, exaltar e bendizer esse santo nome, ó Pai. Queremos mostrar a todos, ó Pai, que o único Deus verdadeiro é o Senhor. Nós cremos nisso, ó Pai, por isso estamos aqui nesta noite, para cultuar e glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Receba nosso louvor e toda a nossa gratidão ao Senhor. É o que pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava preparando essa mensagem, pensando a respeito deste versículo que Moisés, ele diz ao povo de Israel, né, nós vamos ver o contexto em que ele está dizendo, e ele diz assim claramente que existe apenas um único Deus verdadeiro. Amém? Amém. E é importante, né, contextualizar quando Moisés diz isto ao povo de Israel, porque ele está diante de uma nova geração, daqueles que saíram do Egito. Ele está no final da sua carreira, o povo está prestes a entrar na terra prometida, né, na terra de Canaã, e então ele está repetindo os mandamentos do Senhor àquela nova geração, porque aquela primeira geração de adultos que saiu da terra do Egito, né, do cativeiro, devido ao seu pecado, à sua rebeldia com o Senhor, todos eles foram prostrados pelo deserto durante 40 anos. Então, em 40 anos, irmãos, toda uma geração morreu e uma nova geração se constituiu como povo de Deus. Tá? Deve ter sido muito difícil para aquele povo, irmãos, porque em 40 anos todos morreram, todos os adultos morreram, acima de 20 anos, todos foram prostrados e nenhum deles entrou na terra prometida. Tá? E Moisés aqui, ele está passando as últimas orientações, ele está repetindo esses mandamentos. Então, se nós pegarmos aqui o contexto, do capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Então, perceba só, o líder aqui, né, Moisés, ele está passando para essa nova geração esses estatutos, esses mandamentos, né, e mandamentos, quando nós pensamos, porque sempre quando a gente vai ler as Escrituras, vai falar sobre mandamento, estatuto, ordenanças, né, juízos. Então, é importante a gente saber distinguir um pouco a respeito disso, né? Os mandamentos de Deus são aqueles mandamentos ali inscritos nos 10 mandamentos, os quais que o povo deveria cumprir. Nós sabemos que a lei de Moisés, ela tem mais de 600 estatutos, mandamentos e juízos. Mas mandamentos é aqueles principais, né? Aquele que é o que estrutura a vida do povo de Deus. Para que ele possa ter uma boa conduta diante de Deus e também diante dos homens. E quando nós pensamos nos estatutos, aí você tem que pensar naquelas festas que o povo de Israel tinha que comemorar, né? Fazia parte dos estatutos, né? Trazer as primícias, fazer os sacrifícios, oferecer os seus sacrifícios, alguns por expiação, outros por causa do pecado,
né? Outros era sacrifícios que você fazia oferta alçada diante do Senhor. Então, os estatutos, eles regiam várias coisas da vida do povo de Israel. Tá? Para você ter uma ideia, lá na lei de Moisés, dizia até que o soldado, né, ele tinha que andar com uma pá, porque quando ele fizesse as suas necessidades, ele tinha que enterrá-las. Então, eram muitos detalhes. E você tem também a parte dos juízos, né? Quando você pensa nos juízos, né? Porque ele diz aqui, né? Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que Deus mandou. E o que é o juízo, né? São aquelas regras de punições pela transgressão da lei, né? Pela transgressão, pelo pecado. Então, para cada tipo de pecado, tinha um tipo de oferta que tinha que fazer, uma consequência para aquele que pecasse. Dentro do povo de Israel ali, quando o povo chega na terra de Canaã, né, Deus vai separar lá 6 cidades, chamadas cidades de refúgio, onde, caso alguém matasse uma pessoa sem querer, ele deveria se refugiar nessa cidade de refúgio. E lá ele estaria protegido. Né? O vingador, a pessoa que se sentiu prejudicada por aquela morte, não poderia matá-lo lá. Ele tinha que ficar lá até que o sacerdote que estivesse, né, presidindo, né, como sumo sacerdote naquela época, morresse. Aí depois ele podia sair. Então, são esses juízos, né, que eles tinham que aprender. E olha só que coisa interessante, porque ele diz assim, né, que Deus, né, mandou esses juízos para ensinar-vos para que cumprisseis na terra que passais a possuir. Então, aquele povo, eles tinham que seguir agora esses mandamentos, todos esses estatutos e juízos lá na terra para a qual eles iriam entrar. E por que isso, né? Para que isso? Versículo 2. Para que temais ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Então, existia um motivo para Moisés estar ensinando e reensinando o povo de Israel a respeito da lei, dos mandamentos, dos juízos, dos estatutos do Senhor. Assim como para nós, como cristãos hoje, né, nós devemos observar a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, as doutrinas dos apóstolos, para que possamos cumprir aquilo que Deus tem para nós como seus filhos. E por quê? Para que nós possamos temer e guardar, né, eu, vocês e os nossos filhos, para que possamos viver bem nesta terra. E nós não estamos debaixo da lei de Moisés, né? Nós estamos debaixo da graça do Senhor, porque não somos salvos por cumprir a lei, mas sim porque nós cremos no Senhor, tá? Mas ainda assim, se você quer viver bem, cumpra os mandamentos do Senhor, para que você possa ter uma vida tranquila nesta terra. Então havia esse motivo, né? E é importante perceber que existe um propósito de ensinar continuamente os mandamentos do Senhor. Então nós repetidamente repetimos os mandamentos, as doutrinas, os ensinamentos, porque existe um propósito. Se você for comigo no versículo 3 aí desse texto, né? Ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o profeta aqui, né, Moisés, ele vai utilizar 3 verbos de ação, né? Porque toda vez que é um verbo, você tem que ter uma ação. Então ele fala, ouve, ele também diz,
atenta e guarda. Então, ele está ali repetindo, está dizendo, você tem que ouvir, para que você possa receber o bem e se multiplicar na terra, precisa ouvir os mandamentos do Senhor. E o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, devemos ouvir a palavra de Deus, devemos ouvir os mandamentos do Senhor, devemos ouvir aquilo que o Senhor tem ensinado e mandado e estabelecido. Mas também ele diz, também para nós atentarmos, e aí, lá no Salmo 119, que é um salmo que vai exaltar a lei do Senhor, os seus estatutos, os seus juízos, no capítulo 119 de Salmo, verso 9, então peço que os irmãos vá lá, deixa marcado aqui Deuteronômio, vamos voltar para cá, mas se você for comigo lá, no Salmo 119, versículo 9, o salmista diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Então, quando Moisés diz lá, ouve, atenta, você tem que realmente ouvir a palavra de Deus e observar, estar atento ao que as Escrituras nos diz. Se ela diz para mim honrar pai e mãe, eu devo honrar pai e mãe. Se ela diz para mim honrar aqueles que estão em eminência, orar por aqueles que estão em eminência, devemos orar por eles. Não mintais uns aos outros, não devemos mentir, e assim sucessivamente. Então eu tenho que ouvir a palavra, mas eu tenho que estar atento. E não somente isso, porque ele também diz para nós guardarmos no coração. E aí no próprio capítulo 119, só que no versículo 11, o salmista diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então ele guardou no coração a palavra, tá? E retornando lá para o nosso texto, então nós temos que ouvir, ele fala, ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardares, para que bem te suceda. Irmãos, todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, damos atenção a ela e guardamos ela no coração para não pecar contra o Senhor, o bem vai suceder. Vai dar certo. Obedecer aos mandamentos do Senhor vai dar certo. Pastor, mas você tem certeza? Eu tenho certeza, vai dar certo. E para que se multiplique, como te disse o Senhor. E aí ele, chega no versículo chave nosso, Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, não há outros deuses, só existe um único Deus. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer e ensinar por toda a Escritura Sagrada. Não há outros deuses. Ainda que alguns possam dizer que existem outros deuses, irmãos, o único Deus verdadeiro é o nosso Deus. Amém. Tá? E ele, então, ele usa isso como uma base. Primeira coisa que nós temos que ter claro na nossa mente: não existe outros deuses. Não precisamos temer e nem tremer, porque só existe um único Deus. Não vai surgir um outro Deus menos poderoso ou mais poderoso. Não existe outro Deus. Eles não têm poder. Não estou dizendo que não existem potestades, porque a Bíblia diz que existe potestades. Existem espíritos malignos. Existe um inimigo que se chama Satanás. Mas Deus, que domina sobre tudo, é um único Deus.
e é o nosso Deus. E a esse Deus, né, ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Devemos amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. É a esse Deus que nós estávamos aqui adorando, né, cantando este corinho, ao único Deus. Esse Deus nós devemos amá-lo, irmãos, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força, com todo o nosso entendimento, porque Ele é o único Deus. Se nós estamos aqui reunidos hoje, é por causa dEle, porque nós viemos aqui para prestar o nosso culto ao nosso Deus. Você não veio por causa dos irmãos, por causa do pastor, por causa da igreja, não. Nós viemos prestar o nosso culto, e esse é o local que nós escolhemos para honrar e bendizer e louvar e adorar a esse Deus. Então devemos amar a esse Deus com todo o nosso coração. E olha só que coisa interessante, né? Se você for comigo lá em Isaías capítulo 44, Isaías capítulo 44. No versículo 6 diz assim, ó: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então o próprio Senhor diz de si próprio: olha, eu sou o primeiro, ou seja, Ele está lá antes de tudo, e Ele também está lá no fim, porque Ele é eterno. E eu sou o Rei de Israel, o Redentor de Israel, e eu sou o Salvador e o Senhor dos Exércitos. E fora de mim não há Deus. Então Ele é o Criador de tudo, e assim cremos que Ele mesmo diz isso, né? Se você for comigo aí no capítulo 45, no versículo 18, Ele diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Então, o Deus que criou a terra, o Deus que criou os céus, o Deus que criou todas as coisas na terra, que fez tudo do jeito que nós vemos aqui, o que Ele diz? Eu sou o Senhor e não há outro. Está vendo? Só existe um único Deus, irmãos. E este Deus ao qual nós amamos, ao qual nós servimos, ao qual nós cremos, pelo qual nós estamos dispostos a dar até as nossas próprias vidas, esse Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Ainda que muitos digam que existam outros deuses, nós sabemos que só existe um único Deus, e esse Deus foi revelado na pessoa de Jesus. E aí nós temos que ir lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele nos diz o seguinte, que muitos vão dizer que há outros deuses, que muitos vão até sacrificar aos outros deuses. Mas para nós, só há um Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Amém?
Ainda que as pessoas sacrifiquem, nós sabemos que as pessoas sacrificam. Nós sabemos que as pessoas, né, oram para outros deuses, que se dizem deuses. E de vez em quando você vai encontrar pessoas que até dizem que foram agraciadas pelo poder desses deuses. Ainda que muitos se dizem, né, deuses, né? Para nós, há um único Senhor, há um único Deus. Um único Deus, irmãos. A quem nós devemos servir e honrar e amar. Sim, queridos, a canção diz que nós devemos coroar ao Senhor Jesus, por quem foi feito todas as coisas, e todas as coisas são controladas e dominadas por Ele. O próprio, né, escritor de João, né, o evangelista, lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, né, ele revela aí o verbo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O evangelista aqui, João, ele revela, né, ele começa falando do evangelho de Cristo, dizendo, lá no princípio ele estava lá. Ele estava com Deus. Ele fez todas as coisas. E ele é o próprio Deus. É difícil para nós concebermos, né? Porque a Bíblia diz que existe um único Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus é Deus. E a Bíblia diz também que o Espírito Santo é Deus. Porque se alguém engana o Espírito, engana a Deus. Às vezes é meio complicado entender a doutrina da Trindade, irmãos. Mas ela é clara nas Escrituras. Se existe um único Deus e Jesus é Deus, quem é Jesus? É o Deus Todo-Poderoso. Mesmo Deus que está lá no livro de Deuteronômio, escuta, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Assim também o Senhor Jesus é o único Deus. É um mistério para nós entendermos, né, as pessoas que formam o Deus único, né, porque são três pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, mas são um único Deus, em consonância. Assim como o ser humano também pode dizer, né, que ele é alma, espírito e corpo. Alguns vão dizer que não, que o espírito e o corpo e a alma são as mesmas coisas. Mas a Bíblia diz que tem que ser conservado o espírito, a alma e o corpo. Então, o ser humano também é esse conjunto. E é interessante a questão da Trindade, porque você tem também várias características do nosso mundo que é trino. Tá? Fogo, terra, água. Você tem também profundidade, largura e altura. Então você tem várias coisas na própria natureza que são trinos. É interessante, porque Deus ele se revela por meio da sua criação. Tá? E é interessante pensar que o Senhor Jesus, Ele também é esse Deus, e no verso 4 diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Se você quer ser uma pessoa esclarecida, quer estar na luz, tem que se achegar a Jesus. Porque Jesus, Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele se revela
por meio de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz que Jesus é esse Deus visível, o Deus poderoso, o Deus criador. Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, falando de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, o Senhor Jesus, ele é a revelação desse único Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas ele é o Deus que se revelou para nós. Então, se você quer conhecer a Deus, você vai conhecer a Jesus. Como ele disse a Filipe. Filipe disse a Jesus: mostra-nos o Pai. E ele disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco e você me diz: mostra-nos o Pai? Não crês que eu e o Pai somos um? Então perceba, irmãos, Jesus é Deus, o Pai é Deus, eles são um só. Quem vê a Jesus, vê ao Pai. Quem adora Jesus, adora o Pai. Quem crê em Jesus, crê no Pai. Quem não crê em Jesus, não crê no Pai, irmãos. Aquele que não adora a Jesus, irmãos, não adora o Pai. Por isso que os escribas, Jesus dizia: vosso pai é o diabo. Não foi isso que Jesus falou para aqueles homens? Não, que isso, temos por pai Abraão. Não, seu pai é o diabo. Porque aquele que não ama Jesus, irmãos, não ama Deus, o Pai. Porque aquele que não recebe a Jesus também não recebe o Pai. Porque aquele que não ora em nome de Jesus, irmãos, também não chega ao Pai. Porque entre Deus e os homens só há um mediador: Jesus Cristo, homem. E o apóstolo Paulo, ele diz isso assim, de uma forma maravilhosa, irmãos. Se você for comigo lá em 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, versículo 5, ele está falando aqui, para orar, Timóteo, ore por todos aqueles que estão ali, em eminência, para que possamos ter uma vida sossegada, por isso que isso é bom, agradável a Deus, porque esse Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus. Olha aí, verso 5, capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só posso chegar a Deus, irmãos, ao Deus verdadeiro, eu só posso ouvir o Deus verdadeiro se eu ouvir a Jesus. Eu só posso adorar o Deus verdadeiro se eu adorar a Jesus. Eu só posso glorificar ao Pai se eu glorificar a Jesus, porque toda vez que eu glorifico o Filho, eu glorifico ao Pai. E todo aquele que nega o Filho, nega o Pai. O povo de Israel não conseguia entender direito, que Jesus, quando ele se fez carne aqui, era o próprio Deus se fazendo carne. Por isso que quando Jesus perdoou os pecados daquele paralítico, perdoados te são os teus pecados, os fariseus falaram assim: espera aí, só quem pode perdoar pecado é Deus, mas Jesus é Deus,
Por isso ele perdoou com autoridade. E para que aqueles homens entendessem que ele era Deus, porque ele é Deus, o que ele fez? Ele curou aquele paralítico. Porque só quem pode curar um paralítico é Deus. Esse é o único Deus verdadeiro, irmãos. Se existe um único Deus verdadeiro a quem nós devemos ouvir, atentar, guardar no coração as suas palavras, é Jesus. Aqueles mandamentos que foram feitos lá, deixados por Moisés, se nós queremos servir a Deus, temos que honrar aquele Deus verdadeiro, único, a quem é Jesus também. E que, para nós encerrarmos, a nossa mensagem, eu gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Eu vou ler o verso 35 também. Que diz assim: o Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Um único Deus, Jesus Cristo, o Senhor, a quem devemos crer, adorar, honrar, amar. Porque quem tem o Filho, tem a vida. E quem não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus estava sobre aqueles fariseus que não criam no Senhor. Por isso Jesus disse para eles: vosso pai é o diabo. Ainda que muitos se dizem Deus, irmãos, para nós, um único Deus. É a esse Deus único que nós queremos prestar toda a nossa honra, a glória e coroar como nosso Rei. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo, que compreendeu a importância de crer no Deus único, creia em Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Confie nele, para que você também possa ter vida e vida eterna. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos honrar ao Senhor, ó Pai, crendo no Senhor Jesus, pregando as boas novas do Evangelho, dizendo às pessoas que somente por meio de Cristo Jesus elas podem ser salvas, ó Pai. Por isso nós estamos aqui, para que possamos honrar a esse Senhor, a quem nós aguardamos, para que um dia estejamos também com o Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai, te pedimos que o Senhor abençoe cada um dos teus servos aqui esta noite. E que se pessoas que estão nos assistindo ainda não creem, não têm essa convicção, que o teu Santo Espírito possa dar discernimento e decisão possa ser tomada neste dia, ó Pai. É o que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Nas promessas do